E o Palmeiras insiste na contratação de Pedro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que uma das estratégias do Verdão é criar o racha entre o centroavante e os dirigentes rubro-negros. Bora falar também sobre o Tite, que anunciou que deixará a seleção brasileira depois da Copa do Mundo, caminho aberto para voltar para o Corinthians. Bora falar ainda sobre o Flamengo. Rodolfo Landim decidiu frear as contratações com medo de uma condenação judicial de muitos milhões de reais. Para completar, tem informação importante no Atlético Mineiro. Vou falar sobre a Chapecoense, novo técnico do Santos e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, só vou me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias. Vitor Pereira, o novo comandante corintiano, já embarcou de Lisboa rumo ao Brasil. Ele vem acompanhado de 4 auxiliares, ainda há mais um auxiliar contratado, só que esse cara vem de Londres. O desembarque está previsto para esse sábado e ele deve começar a trabalhar a partir de segunda-feira. O grande problema é saber se o Corinthians vai conseguir registrar ou não o treinador. Contei para vocês com exclusividade sobre a tentativa dos advogados do Jadson de frear qualquer tipo de registro de atletas e também do treinador, enquanto uma dívida de 10 milhões de reais não for paga. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que a CNRD, o mesmo órgão que pode punir o Corinthians, decidiu condenar o Vasco a pagamento de 807 mil reais por conta do Sidão. O Sidão pertencia ao Goiás, foi emprestado ao Vasco, o Vasco não fez o pagamento pelo empréstimo e agora surgiu essa condenação. Para completar, quero contar a verdade sobre a situação de Maicon no Cruzeiro. Nos últimos dias, especulou-se que o Maicon não estava sendo utilizado no Cruzeiro por conta de uma proposta do Santos. A proposta até existe, mas a grande verdade é que os dirigentes do Cruzeiro não querem continuar com o Maicon no atual contrato. O Maicon ganha algo considerado muito acima da nova realidade do Cruzeiro. A curiosidade é que para ficar na Raposa, o Maicon já precisou abrir mão de parte dos seus vencimentos em relação àquilo que havia sido combinado com a antiga administração. Existe a possibilidade de o Maicon rescindir o contrato com o Cruzeiro, mesmo sem se acertar com o Santos Futebol Clube. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e uma joia que ainda nem estreou no time principal, mas já chamou a atenção de vários clubes do exterior. Eu me refiro a Carlos Daniel, lateral direito de 20 anos de idade. É o atleta com mais partidas disputadas na história da base do Galo. São 126 jogos. Ele está desde os 13 anos de idade, sempre como titular, independentemente da categoria. Fez uma grande Copa São Paulo de Juniores e passou a chamar a atenção de clubes de fora. O Newcastle da Inglaterra é o principal interessado, mas tem também time da Croácia, time de Portugal e da Holanda. O Atlético tem a preocupação em relação ao contrato dele, que termina na metade do ano que vem, embora a multa rescisória seja alta, de 50 milhões de euros, se não houver uma extensão no vínculo, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de janeiro da próxima temporada. Já ouviu falar sobre o Carlos Daniel? Gosta? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito desse lateral direito, beleza? Bora falar sobre Petralha, Mário Celso Petralha, o cara que manda no Atlético Paranaense. Ele anda bravo com as negociações de clubes brasileiros em relação às SAFs. Em uma entrevista a 12 Esportes, o Mário Celso Petralha se referiu da seguinte maneira a essas vendas, abre aspas: o que estamos vendo atualmente são os clubes se entregando a investidores por preços absurdamente baixos. É o preço de um jogador. Só para lembrar que o Botafogo e o Cruzeiro foram vendidos por 400 milhões de reais, equivalentes a 90% das ações, enquanto o Vasco tem negociações avançadas com a 777 Partners por 700 milhões de reais por 70% das ações. É sempre importante lembrar que os investidores que estão adquirindo esses clubes também estão assumindo o ônus de todas as dívidas. Cruzeiro e Botafogo têm dívidas de 1 bilhão, o Vasco tem dívidas de 700 milhões de reais. Só a título de comparação, a maior venda da história de um atleta no futebol brasileiro foi do Neymar, quando ele saiu para o Barcelona, 88 milhões de euros ou 514 milhões de reais. Atlético Paranaense que tem algumas propostas para ser negociado. De acordo com Petralha, os valores são muito acima desses 3 clubes citados. Você acha que de fato os clubes brasileiros têm sido vendidos por preços baixos? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre o Santos, que enfim anunciou Fabian Bustos como seu novo treinador, contrato até dezembro do ano que vem. Eu já havia comentado no vídeo da manhã dessa sexta-feira que o Edu Dracena tratava o negócio como acertado. Faltavam detalhes burocráticos que foram resolvidos. Despedida bem bacana e emocionante do Fabian Bustos do Barcelona de Guayaquil. Técnico que fez toda a sua carreira no Equador, apesar de ser argentino, foram 6 clubes por lá.
conquistou 2 títulos nacionais e a principal participação dele foi levar o Barcelona de Guayaquil à semifinal da Libertadores do ano passado, quando acabou eliminado pelo Flamengo. De fato, foi uma campanha bem legal. Fabian Bustos, que tem como principal característica marcação extremamente agressiva, alta, tentando roubar a posse de bola, tentando roubar a bola o mais pra frente possível e administrando o jogo sempre que pode. Gostei da contratação, acho que o Fabian Bustos tem bastante nome e bastante qualidade para trabalhar. Estar no futebol brasileiro era uma das metas do treinador argentino, e isso ele deixou claro desde a primeira rodada de conversas com os dirigentes do Santos. Bora falar agora sobre Tite, que deu uma entrevista ao Sport TV na manhã dessa sexta-feira e confirmou aquilo que eu já vinha dizendo há bastante tempo. Ele se despede da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. A frase é a seguinte, abre aspas, vou até o fim do Mundial, não tenho por que mentir aqui, fecha aspas. A notícia foi o suficiente para que vários torcedores do Corinthians começassem a imaginar o retorno do treinador a partir de janeiro do ano que vem. Vale lembrar que o Vitor Pereira, que já foi anunciado como novo técnico do Corinthians por opção do próprio Vitor Pereira, assinou com o Timão somente até dezembro. Então, o Vitor poderia ficar até dezembro e a partir de janeiro o Tite assumiria. Se eu conheço bem o Tite, é capaz até dele querer alguns meses de férias, talvez passar o ano de 2023 de forma sabática. Não consigo imaginá-lo trabalhando no exterior. O próprio Tite já declarou que tem muita dificuldade em se comunicar em qualquer outra língua que não seja italiano. E ele entende que para um técnico ter sucesso ele precisa dominar a língua. Então, a menos que surjam propostas de times italianos, o Tite deve voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Treinador da seleção que falou nessa entrevista ao Sport TV que a Copa do Mundo é o último título que falta para que a sua galeria esteja completa. Ele também lamentou a falta de jogos amistosos contra as seleções europeias e disse que não faz sentido enfrentar a Argentina 2 vezes seguidas. Falta o jogo do retorno e o jogo do primeiro turno foi remarcado ou está sendo remarcado. O Tite é absolutamente contrário a essa segunda realização de partida. Quero falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim decidiu dar uma freada nas contratações de atletas. Você sabe muito bem que o Flamengo andava conversando com o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, com o volante Thiago Mendes, que pertence ao Leão. Também haviam conversas avançadas com o Diego Rossi, atacante uruguaio, que pertence ao Los Angeles FC e está sendo comprado pelo Fenerbahçe. Por que o Landim decidiu dar uma freada nessas negociações? Porque em janeiro o Flamengo foi condenado ao pagamento de uma multa de 126,9 milhões de reais. Vamos trabalhar com 127 milhões de reais. Essa decisão foi tomada pela 9ª Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ufa! Pois bem, e ela se deve a irregularidades em negociações feitas em moeda estrangeira de 1993 a 98. O valor original dessa multa era de 38 milhões de reais. Com juros e correção monetária, ela foi para 127 milhões. O processo final ainda está sendo julgado. O primeiro voto foi a favor do Flamengo, mas ainda existem outros 4 votos. E o Flamengo anda preocupado com a possibilidade de perder essa ação e ter de pagar 127 milhões de reais. Embora não me convenci muito de que essa notícia seja absolutamente verdadeira. Não sei se é isso que tem feito o presidente Rodolfo Landim frear suas negociações, embora foi isso que os dirigentes do Flamengo passaram para a imprensa nos últimos dias. E aí, o que você pensa de toda essa história? Você acha que uma coisa faz sentido, tem a ver com a outra? Também quero ouvir sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a Chapecoense. Situação das mais esquisitas, vocês vão lembrar do Alan Ruschel, né? Lateral, um dos 6 sobreviventes do acidente aéreo de 2016. O acidente matou praticamente toda a delegação da Chapecoense. O Alan Ruschel entrou na justiça contra a Chapecoense alegando que o clube tem dívidas para com ele. Pois bem, a Chapecoense, em sua defesa judicial, afirmou que o acidente deu notoriedade ao reclamante e alavancou seus ganhos. Só para entender. A Chapecoense se recusa a pagar dívidas porque entende que o Alan Ruschel não é uma vítima, e sim um sobrevivente, e ele se beneficiou de toda a fama que ele teria ganho com um acidente aéreo. É uma das piores argumentações que eu já ouvi em toda a história do futebol brasileiro, e acho que ajuda a explicar um pouquinho do atual momento da Chapecoense, afundada em dívidas, caindo de divisão, enfim, algo absolutamente decepcionante. Que coisa, hein? Não imaginava que a Chapecoense fosse um dia bater nesse ponto. Mas, para fechar o vídeo, quero falar a respeito de Pedro e Flamengo, novela que começou em dezembro do ano passado. Fui o primeiro aqui no canal do Nicola a falar que o Palmeiras tinha interesse na contratação do Pedro. Em dezembro e janeiro não houve avanço e agora o Palmeiras tem feito pressão nos bastidores para ver se essa história avança.
Apesar de o Flamengo se mostrar irredutível, só aceita negociar o Pedro pelo valor da multa rescisória, que gira na casa dos 740 milhões de reais. O que tem de novidade nessa história? O Palmeiras assegura de forma extraoficial, diante dos microfones ninguém vai falar isso, mas o Palmeiras assegura de forma extraoficial que se acertou com o Pedro e com seus representantes. Salário, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Repito, se você perguntar para a Leila Pereira, para qualquer assessor de imprensa do Palmeiras, as partes vão negar esse acordo. Mas, longe dos microfones, a alegação é de que Palmeiras e Pedro já têm um acordo. E o Palmeiras agora aguarda que os representantes do Pedro tentem convencer os dirigentes do Flamengo de que a atual circunstância do centroavante é muito ruim. Tem jogado pouco, não consegue ser titular, algo que pode, por exemplo, impedi-lo de ser jogador da seleção brasileira. Palmeiras sugeriu uma proposta de 20 milhões de euros ao Flamengo. Por que eu falo sugeriu? Porque essa proposta foi feita, ou essa sondagem foi feita via empresário do Pedro. Nunca houve um contato direto do Palmeiras com o Flamengo. Até por isso o Flamengo dá o negócio como inexistente. O Flamengo assegura que nunca foi procurado. Mas na verdade o Palmeiras utilizou-se do empresário do Pedro para sugerir esse pagamento de 20 milhões de euros. Só para lembrar que no final do ano de 2020, comecinho do ano de 2021, o Flamengo se acertou com a Fiorentina para o pagamento de 14 milhões de euros pela compra do Pedro, pagamento em 6 parcelas. As 2 primeiras já foram pagas, a terceira vence nesse primeiro semestre de 2022. O Flamengo entende que seria um baita prejuízo vender um de seus principais jogadores para um rival. Duvido que essa negociação acabe saindo. De qualquer maneira, o Palmeiras tem benefícios com essa história. Primeiro porque mostra para o torcedor que está trabalhando em busca de um grande nome. Depois porque causa uma situação chata no Flamengo. Isso pode até criar uma rusga entre o atacante, os dirigentes, o pessoal da comissão técnica, enfim. Como é que você vê tudo isso? Também estou curioso para saber sua opinião, beleza? Fechar o vídeo agradecendo a você, pedindo para deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê, abraço, tchau!